gente comentar. Tranquilo. Gente, puxa. Tudo ok? Vamos lá? Olá, amigos do Espiritismo em Flash. Hoje, no estúdio da TV Cidade, recebemos a nossa companheira, amiga, presidente da USE Intermunicipal de Taubaté, Marina Ferri. A nossa conversa é sobre a doutrina e o movimento. Muitas pessoas, por curiosidade ou por necessidade, procuram as casas espíritas. O que elas encontram nas casas espíritas? É essa a nossa conversa de hoje. Olá, Marina, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Janete, e como sempre, uma alegria nós nos colocarmos diante dos companheiros que nos assistem. É uma honra poder adentrar o seu lar, partilhar com vocês estes conhecimentos que nós temos adquirido, esta vivência feliz que temos tido. Então, vamos lá ao assunto de hoje. Bom, o nosso assunto de hoje, como já dissemos, a doutrina e o movimento. Então, a primeira pergunta, que tenho certeza que é a curiosidade de muitos, porque você é uma pessoa conhecida em Taubaté, na região e até no estado, no Brasil, fazendo palestras, conhecida como pessoa bastante estudiosa da doutrina espírita. E muitas pessoas pensam, como será que ela começou? Será que ela sempre foi espírita? Será que ela sempre teve esse conhecimento? Mas, na realidade, como foi a sua trajetória? O que te trouxe para a doutrina espírita? Bem, nós vínhamos de tradição católica e eu, particularmente, fui uma fervorosa adepta do catolicismo. Fui filha de Maria, fui catequista, fui cruzada, cantei em coral de convento. Então, eu sempre pautei a minha moral pela conduta religiosa que a religião, o catolicismo, me oferecia. Mas eu tinha dúvidas a respeito de, especialmente, pecado original, a questão Adão e Eva, origem do mundo. Eram dúvidas que eu tinha e que questionava. À época, não era comum termos acesso à Bíblia. A Bíblia, como os próprios freis me diziam, era para aqueles iniciados, vinculados ao clero. O povo, de um modo geral, não tinha acesso à Bíblia. Eu tinha essa curiosidade. E as questões foram ficando na minha mente. Em um determinado momento, eu lecionava, o servente da minha escola, que sabia que eu gostava muito de ler, me ofereceu um livro, dizendo que era muito bom. E eu então fui ler, esse livro chamava-se Nosso Lar. Eu fiquei encantada. Eu fiquei maravilhada porque ele respondia uma série de questões que eu tinha. E por conta disso, eu cheguei e perguntei, olha, adorei o livro. Ele disse, eu não falei para a senhora, mas é um livro espírita. Porque eu sempre fui uma pessoa radical, fundamentalista, perseguidora dos espíritas. E é verdadeiro isso, é fato real, até com atitude mais agressiva. E ele não tinha falado para mim. Eu disse, mas isso é espiritismo? Ele disse, é. Eu disse, onde é que eu sei mais do espiritismo? Ele disse, no Livro dos Espíritos. Eu disse, onde eu compro esse livro? Ele disse, ali na rua Dona Chiquinha de Mastro, tem uma livraria. E eu fui para essa livraria e comprei em 1977 o meu primeiro livro dos Espíritos, que eu leio até hoje. Constantemente eu gasto a orelha do Livro dos Espíritos, já comprei vários volumes, porque eu gasto, eu escrevo, eu procuro estudar e entender cada vez mais. Consequência de tudo isso, eu fui fazer uma faculdade de Ciências Físicas e Biológicas para entender mais. Depois disso, houve um momento de doença física, eu perdi a voz, mas perdi literalmente por 4 meses, sem qualquer som, sem qualquer palavra. E fui internada no hospital em Campinas, Hospital Penido Burnier, para fazer uma cirurgia. E fugi do hospital na madrugada. Porque o médico disse que talvez eu não voltasse a falar, eu ia precisar de uma foniatria, lecionar então nem pensar. E a razão do meu existir sempre foi lecionar. Eu só me sinto bem dentro de sala de aula, estudando, falando,
refletindo. E com isso, eu acabei sendo substituída por uma pessoa que, a primeira pergunta, você acredita em espiritismo? Para não ser indelicada, eu fiz com a mão assim. Ela disse, não, meu tio tem um centro e era bom você receber uns passes, vai ajudar a sua voz a voltar. E eu fiz com o dedinho que não. Minha mãe fez com a cabeça que sim. E mãe manda e a gente obedece. Naquela noite eu fui ao centro espírita. Sentei na última cadeira, próximo da porta, porque eu disse, o primeiro movimento estranho, estou fora. No entanto, eu fiquei até o fim, porque o discurso me chamou muita atenção. Após o trabalho, o passe, a mamãe foi falar com o dirigente da casa. E esse dirigente, conhecido de muitos aqui em Taubaté, que é o J. Bonani, disse assim, o lugar dela é aqui nesta mesa falando do Evangelho. Eu fiz assim para ele. Está louco? Foi essa a minha postura para ele, que já me conhecia desde menina. Então sabia muito bem do meu radicalismo, do meu jeito de ser. Então eu disse que ele estava louco. Com isso, ele disse, não, seu lugar é aqui, sua voz vai voltar falando do Evangelho. Na próxima semana eu estava lá. Me deram um livro, Pão Nosso de Emmanuel, para que eu lesse. E eu fazia assim, não saía som nenhum. Mas eles pacientemente esperaram cada página. E a cada semana a voz foi voltando. E os passes na região da garganta, das cordas vocais, semanalmente. Eu tomei passes na casa espírita, só nesta região, por 5 anos, sem faltar uma quinta-feira. E a voz realmente foi voltando. Fiquei com esse rouquinho, que é o meu característico de hoje, mas me permitiu voltar a lecionar. Lecionei muito, me aposentei, porque isso tudo aconteceu em 77. Então, desde então, a minha mudança foi instantânea para a doutrina espírita e a minha necessidade de conhecimento não parou até hoje e de estudar não parou até hoje. E eu falo, como dizem, mais que a boca permite, meus amigos. Muito mais, porque é graças a Deus que eu estou falando. Só posso falar coisas boas. O dia que vocês me virem contando uma piada, dizendo uma palavra indecorosa, que é coisa que eu nunca pronunciei nesta minha vida inteira, a voz fecha na hora. É o meu freio. Falar o que é bom eu posso falar 24 horas no dia. Então foi assim que eu cheguei e fui me envolvendo e cheguei com o mesmo desejo que eu tinha anteriormente na Igreja Católica, de ser uma católica praticante. Então eu também queria ser uma espírita praticante. Eu entendo que nós não podemos ser mornos. É isso que se diz. O espírita não pode ser morno. É sim, sim, não, não. Olha, a sua história é muito interessante e ao mesmo tempo comovente. Porque hoje em dia vemos muitas pessoas buscarem a doutrina espírita, o movimento espírita, pelas mais variadas razões. Mas muitas pessoas também têm aquele desejo íntimo de buscar, mas tem um receio muito grande, como você mesmo, de ao entrar no centro espírita, assistir a alguma manifestação, alguma coisa que assuste. E eu iniciei a nossa conversa te anunciando como presidente da USE Intermunicipal de Taubaté. E muitas pessoas novas no movimento espírita ouvem essa mesma expressão, que você é a presidente da USE, mas elas não têm a mínima noção do que seja a USE, qual o papel da USE dentro do movimento espírita. Então, eu pediria que você explicasse um pouco mais para todos nós o que é a USE, o que ela representa dentro do movimento espírita. Pois é, se nós estamos dispostos ao trabalho, o trabalho vem até nós. Então, aquele que resolve abraçar mesmo, com convicção, os seus ideais de profissão de fé, ele tem que acabar se envolvendo em projetos daquela tradição que lhe agrada. A USE, nós estamos presidente há 10 anos. São 10 anos que estamos concluindo este ano na presidência da USE Intermunicipal de Taubaté. É um órgão que congrega casas espíritas de Taubaté, de Tremembé,
de São Luís do Paraitinga e antigamente, logo no início, nós tínhamos até de Santo Antônio do Pinhal. Então, estas casas espíritas se unem a este órgão para um encontro mensal de reflexão sobre o andamento das casas, as carências, o que desejariam de partilhar com os companheiros, sugestões de eventos que possamos ter, confraternização, procurar como ponto alto dos encontros da USE é a Semana Espírita, no caso, Semana Espírita de Taubaté, que este ano nós teremos a 60ª Semana Espírita. É um momento de encontro de espíritas para não só assistirem palestras ou seminários, participarem de encontros, mas sobretudo confraternização, para que a gente aprenda a conviver com as diferenças, porque somos diferentes. E a USE não tem poder de colocar todas as casas espíritas num padrão X de comportamento. As casas atendem às necessidades da comunidade onde ela está inserida e daqueles dirigentes que entendem dever continuar por um caminho e não outro, naquilo que ele tem como propósito de atendimento social, ou de estudo, ou de conhecimento, ou de reflexão. O quanto ele pode oferecer. Então, elas têm diferenças entre si, diferenças naturais, como nós, seres humanos, temos diferenças entre nós, embora tenhamos uma trajetória comum de evolução. As bases são sempre doutrina espírita, codificação espírita, conhecimento espírita, envolvimento no bem, com atitudes de melhoria para o próximo e para nós mesmos, porque não tem como viver bem olhando o mundo em nosso redor tão carente, tão necessitado. Então nós temos este encontro para essa finalidade. Não é um órgão fundado em Taubaté. A USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. É um órgão muito maior que une casas que têm uma mesma vertente de razões para estabelecer o seu andamento, o seu atendimento. Nós temos um outro órgão na nossa região e também no estado de São Paulo, que é a Aliança Espírita Evangélica. Então, a aliança é como a USE também, com outra sistemática, com outra disciplina de trabalho na casa espírita. Mas tudo isso é espiritismo. Não pode haver separação entre nós, porque tudo vem do espiritismo. É como se tivéssemos paróquias diferentes na Igreja Católica ou na Igreja Protestante, tivéssemos aquelas comunidades diferentes com uma sede maior, onde, embora as diferenças locais que atendem à necessidade, todas estariam falando a mesma língua. E todas estão falando a mesma língua, porque afinal, o que desejamos, todos nós, católicos, espíritas, protestantes, budistas, hinduístas, shintoístas, não importa, todos nós queremos o bem, queremos a paz. Para você que sintonizou agora na TV Cidade, este é o Espiritismo em Flash. A nossa conversa de hoje é com Marina Ferri, professora, palestrante espírita, estudiosa da doutrina. Falamos sobre a doutrina e o movimento espírita. A Marina acabou de nos explicar a respeito da USE, União das Sociedades Espíritas, e qual a função da USE na questão da união das casas espíritas. E agora, gostaríamos então de perguntar, Marina, sobre a questão do estudo, a necessidade do estudo, mas ao mesmo tempo a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida à transformação moral. Como combinar esses dois elementos, o estudo e a transformação moral? Bom, Kardec dizia que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela força que ele empreende em domar as suas más inclinações. Isso é uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então, o que é que nós vemos aí? A proposta do Espiritismo é a transformação dos nossos costumes. Fica muito mais fácil quando nós trocamos a palavra moral por costumes, que é a tradução dela, é o sinônimo. Fica mais fácil para entender a fundo o que é isto.
a mudança dos nossos costumes. Nós trazemos costumes desde a barbárie, nós trazemos costumes complicados, gerenciados pelos nossos instintos. Então, quando estamos hoje numa civilização de século XXI, o ideal seria que não existisse mais na face da Terra ninguém vivendo em estado de barbárie, gerenciando os seus passos apenas pelos instintos. Mas nós sabemos que existe. Existe e existe em todo lugar. A humanidade é heterogênea na sua caminhada evolutiva. Então, mudar costumes deverá ser uma prática de todo ser humano a cada período de experiência terrena, a cada período de experiência num povo, numa sociedade. Estamos mudando costumes. Para mudar costumes e que eles realmente se efetivem em nós, se enraizem e sejam então os elementos que nos fazem caminhar por outros caminhos com segurança, esses costumes precisam ser compreendidos por nós. Esses novos costumes que vamos abraçar precisam ser primeiramente compreendidos por nós. E não temos como compreender sem conhecer. E conhecer é pelo estudo. Então, o estudo é fundamental na casa espírita para que nós possamos adquirir novos costumes, substituindo aqueles antigos nesse desejo de transformação que Kardec nos fala, no esforço de cada um em domar as suas más inclinações, em fazer com que elas estejam de tal forma contidas que as boas inclinações agora propostas possam ser a linha de conduta. Então, o estudo é fundamental, mas a prática desse estudo na incorporação de novos valores e resultante de novas ações é o principal. A USE, como você bem colocou, promove eventos de estudo justamente para incentivar esse lado reflexivo das pessoas, essa busca por novos conhecimentos. E além da Semana Espírita, quais seriam os outros eventos que a USE promove incentivando o estudo? Nós temos o mês da família, dedicado à temática de todo o evento que acontece nos finais de semanas, em todas as casas espíritas, porque na Semana Espírita nós procuramos centralizar tudo num local só, que é o Centro Espírita União e Caridade, que fica na Rua Souza Alves, 142. Então, nós procuramos centralizar ali. Na época do evento da família, nós procuramos ir às casas espíritas. São adesas à USE, em Taubaté, 20 casas espíritas. Temos uma adesa em Tremembé e uma em São Luís do Paraitinga. Então, nós procuramos ir às casas para divulgar, para conhecer, para participar com os companheiros in loco. É a família, e a família não é só a família biológica, mas é a família humana. Então, ir à casa do nosso irmão de família humana, visitá-lo, partilhar do seu jeito de ser, é uma coisa muito boa e é uma das propostas desse evento da família. Também, não a USE, mas o Centro Espírita União e Caridade faz a Semana do Livro, a USE sempre participando junto. Então, e durante o ano, vários encontros, quer com jovens, quer adultos, onde nós procuramos nos unir. A questão é união, conhecimento e que cada um possa aplicar onde estiver esse conhecimento que está recebendo. O tema central da Semana Espírita desse ano é o Evangelho da Nova Era. Senhor, que queres que eu faça? Um tema muito interessante, uma frase bíblica. Eu gostaria que você comentasse o porquê da escolha desse tema, qual o objetivo a ser atingido com esse tema. Primeiro que o título principal, o Evangelho na Nova Era. Nós estamos vivendo uma nova era de reflexões, de costumes, onde as barreiras do mundo, as barreiras que separavam os povos se romperam, pouquíssimas ainda
tentam se manter no isolamento, pouquíssimos povos, mas a grande maioria, as fronteiras se derrubaram e nós temos seres humanos de todas as línguas, de todas as caras, participando de tudo. O Brasil se prepara agora para uma Copa e o mundo está desaguando aqui por conta de eventos esportivos e a gente está vendo até algumas dificuldades em que os brasileiros possam desenvolver outras línguas para a comunicação. Então são barreiras, tudo isso, embora seja uma questão esportiva, está fazendo com que o ser humano consiga comunicar-se com outro ser humano de língua diferente, de costumes diferentes, e essa miscigenação de raças, de conhecimento, está produzindo uma era diferenciada, onde os costumes também sofrem esta mudança. Então, o Evangelho na nova era, porque o Espiritismo tem como foco religioso, se nós podemos dizer isso, os Evangelhos de Jesus. Então, especialmente, muito especialmente, o Novo Testamento. Embora todo o Antigo Testamento seja necessário o conhecimento para entendermos até a razão de muitas falas, de muitas atitudes de Jesus, à época que ele veio e que agora tem que ser trasladadas para a nossa época atual. Então, o Evangelho na nova era é a proposta do Cristo, que é a proposta do bem, da retidão, da moral, dos bons costumes, numa época de efervescência material. Sabemos que não vai ser fácil. Claro que não vai ser fácil. Mas se cada um de nós se imbuir do desejo do bem e por si só tiver atitudes melhoradas, claro que nós vamos contribuir para uma nova era também melhorada. Na segunda parte desse tema, que é o Evangelho da Nova Era, quando fala, Senhor, que queres que eu faça? E essa colocação está lá no Atos dos Apóstolos, que o Atos dos Apóstolos é o evento após a crucificação, a ressurreição de Jesus, ele ali materializado, porque seu corpo físico já estava destruído, mas ele materializado, ele então passando orientações para aqueles que ficariam levando a sua bandeira de paz, a sua bandeira de iluminação. Então, quando diz, Senhor, que queres que eu faça? É a submissão do cristão diante do Cristo. Cristo significa iluminado. Então, daqueles que desejam a iluminação, o que eu vou fazer com essa luz? Onde eu vou levar essa luz? É o grande questionamento para esse momento. Senhor, o que queres que eu faça numa sociedade conturbada, difícil? Como eu vou levar a luz? Eu quero ser um mensageiro da luz. Então, a proposta da 60ª Semana Espírita, ou até 60 anos, mereceria um tema como este. Uma reflexão profunda sobre como iluminar as nossas vidas, as nossas consciências e de todos aqueles que conosco partilham. E finalizando então a nossa conversa de hoje, vamos pedir para a Marina falar um pouco a respeito de alguns oradores convidados para essa 60ª Semana Espírita, que foi muito cuidadosamente elaborada. Os convites foram feitos a grandes nomes da oratória espírita. Nós temos sim, tivemos o cuidado e o carinho de convidar esses companheiros de outras terras, porque aquilo que estamos dizendo é necessário conhecer outras vertentes, outras faixas de pensamento. Nós vamos trazer o Dr. André Luiz Peixinho. Dr. André Luiz Peixinho é uma pessoa simples, extremamente simples. E o quanto ele tem de simples, ele tem de capacidade, de humanidade. É da Bahia, é o presidente da Federação Espírita na Bahia e ele foi um dos colaboradores de Irmã Dulce na sua obra e hoje ele dirige o hospital dela. Então por aí a gente já vê a qualidade da criatura que vem. Aguinaldo Paviani, um escritor do momento, fazendo reflexões sobre a nossa necessidade de mudança. Marcel Mariano, um advogado também da Bahia, que se prima pelo conhecimento, pela pesquisa, que estará conosco. Saulo Gomes,
jornalista conhecido, muito conhecido no meio televisivo, foi um dos que se ocupou da vida de Chico Xavier e com certeza muitos testemunhos sobre a vida desse apóstolo do bem estará conosco. Doutora Ivênia Prada, veterinária, que pesquisa muito sobre a alma dos animais, sobre os nossos irmãos inferiores em escala evolutiva, não menos importantes do que nós. Heloísa Pires, pedagoga em São Paulo, Avildo Fioravante, um industrial já aposentado, dedicando agora a sua vida às reflexões de otimismo sobre o mundo. Gladys Peterson de Oliveira, que vem do Rio Grande do Sul, que estará conosco falando sobre evangelização infantil e necessidade da nova era, preparar os cidadãos de amanhã. E o Dr. Alberto Almeida de Belém do Pará, médico, homeopata, terapeuta, que gosta muito de falar sobre o amor, o ser, as culpas, os perdões que necessitamos para uma vida mais feliz. Então, a grande proposta é a felicidade mesmo, é buscarmos alegria, participação efetiva na sociedade, em nome de Jesus. Obrigada, Marina. E reforçando, estão todos convidados para a 60ª Semana Espírita, que começa dia 28 de junho no Centro Espírita União e Caridade. E agradecendo a presença da Marina, gostaríamos também de anunciar que ela, a partir de agora, faz parte da equipe do Espiritismo em Flash, fazendo também algumas entrevistas, e é uma honra, uma alegria, um prazer recebê-la na equipe. Marina. Nós que agradecemos, Janete. É uma oportunidade, é aquilo que eu disse, o espírita não pode ser morno, ou é sim ou é não. Morno não dá, porque a proposta do espiritismo é renovação, e ninguém renova parado no mesmo ponto. Então nós precisamos sempre crescer, e eu agradeço antecipadamente aos companheiros de sempre, porque estamos aqui desde o primeiro Espiritismo em Flash, há 7 anos atrás, e é uma alegria quando os encontramos aí pelas ruas da nossa cidade e comentam deste evento do qual todos nós participamos e com certeza aproveitamos muito. Muita paz a vocês, muita alegria no coração, obrigada por estarem conosco. Obrigada por estarem conosco, um abraço muito grande, agradecemos a sua audiência e esperamos no próximo Espiritismo em Flash. Um abraço, muita paz. Uma nova mulher, pronto. Uma nova mulher. Aqui a gente não tem enrosco. Eu já meto tudo pra dentro aqui e já fica tudo certinho. A gente se ajeita. Às vezes eu troco o óculos, não sei se eu trouxe o outro. Aí eu troco o óculos também, aparece outra cara. Já está uma nova mulher? Com certeza. Mais curtinha. Visual é uma beleza. Deixa eu ver se eu trouxe outro óculos, eu pergunto. Tá, Mariana, sua bola atrás só um pouquinho mais machado. Muito caminho, Carlinhos. Quem fazia isso era a Terezinha. É? Terezinha olhava fio de cabelo fora do lugar, bola meio alta, porque alguém tem que olhar. Tem que ver. O programa tem uma pessoa só feita no espelho.
mas tá assim, a Janete. Às vezes você vê o apresentador no bloco, alguma coisa, depois você vê no outro bloco, tá bonitinho. Porque alguém morreu lá e é porque... Um batom e assim. É porque... Tudo sem espelho do carro. Não, mas tá. Cabelo tá bom. Tô inteira, tá tudo certo. Não trouxe outro óculos, então não muda. Já estou a postos. Pronto, aí. Olha, Paulinho, já estamos de nova fatiota. Outra mulher, né? Ah, que beleza. Agora vamos as duas de preto. É uma beleza. Não foi combinado, hein? Pior que não foi combinado. Que a gente mal tem tempo de combinar o tema do programa. Toma. Como nós vamos aqui. Não, é o seu? Não, dá uma olhada. Não, tá bom. Eu peguei na capítulo. Ele não volta mais. Tá, o capítulo 1 começa com Laurinho. Tá, tranquilo. Não abre? Lá não abre mais. Eu trouxe até pro pessoal, assim, talvez reflita um pouquinho, não sei se vai brilhar. Ô Paulinho, olha só pra mim, por favor, se eu fizer assim com esse livro, se ele brilha muito lá. Que posição ele não brilharia? Se inclinando, não inclinando. Só pra ver o que ele não brilha. Daí eu posso mostrá-lo, né? É verdade. Tá ok, pode mostrar assim. Tá, tá ok. Pode fechar? Pode encostar. Pode fechar. Então essa posição vai dar certo. Ah, é o outro que fechou. Atenção, vamos lá. Olá, amigos do Espiritismo em Flash. Bem-vindos a mais um programa. Hoje gravamos aqui no estúdio da TV Cidade e estamos recebendo novamente a nossa amiga e companheira Marina Ferri. Marina, seja bem-vinda ao Espiritismo em Flash. Obrigada, Janete, obrigada a todos vocês. Eu não canso de dizer da minha alegria de participação e da honra de poder adentrar o lar dos companheiros que nos assistem. Então, falemos de Espiritismo, porque é essa a nossa proposta. Exatamente. O tema de hoje, no programa de hoje, falaremos sobre as obras básicas da codificação. Quando a pessoa chega ao movimento espírita, ouve muito falar a respeito das 5 obras básicas da codificação espírita. E muitas pessoas ficam com essa dúvida e acabam não tendo noção realmente de quais sejam essas obras. Então, eu gostaria que você, por favor, explicasse para nós, para os telespectadores. Bom, nós quando falamos da codificação, usamos a palavra codificação espírita, primeiro é preciso que a gente entenda que foi todo o ensinamento que os espíritos trouxeram via comunicações mediúnicas e que o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecido por nós como Allan Kardec, porque é esse o pseudônimo que ele assina, teve o trabalho de unir, de juntar esses conhecimentos e pedagogicamente separá-los a fim de que houvesse uma facilitação das nossas reflexões. Então, inicialmente, a primeira que surgiu em 1857, foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, porque o ensinamento que estava contido ali foram perguntas feitas aos espíritos através de médiuns e as respostas que vieram por vários médiuns em vários locais e foram comparadas entre si para que houvesse uma concordância de ensinamentos e elas foram separadas em blocos. O Livro dos Espíritos se inicia falando de Deus, do universo, da origem das coisas. Então, são blocos com perguntas pertinentes. De início,
Esta obra tinha 501 perguntas e respostas quando foi editada lá em abril de 1857. Na segunda edição, ela é revista e ampliada. Por que revista e ampliada? Porque os espíritos continuaram mandando informações sobre os questionamentos feitos pelas pessoas. Então, os blocos foram ampliados, os blocos foram subdivididos e não mais uma formatação de coluna de perguntas e respostas, como era a primeira edição, as 501, nas 1019 perguntas, ou 1018, por causa de um pequeno detalhe que existe dentro da obra, elas caíram para esta formatação que hoje nós conhecemos. Então, todo espiritismo, todo movimento espírita, nacional ou internacional que exista, ele está seguindo o Livro dos Espíritos na sua segunda edição. Então, são traduções e traduções para línguas, para outros países, mas desta obra de segunda edição. Porque a primeira edição foi toda queimada, foi destruída no Ato de Fé de Barcelona. Tudo foi recolhido pela igreja de então e colocado uma grande fogueira em praça pública. Por conta disso, nós temos então a segunda edição. Mas do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, houve um desdobramento. Ele é composto de 4 partes distintas e praticamente cada uma destas partes foram desdobradas. Então, a segunda obra a surgir foi o Livro dos Médiuns, em 1861. O Livro dos Médiuns surge trazendo conhecimentos ou tratando da ciência espírita. O que é a ciência espírita que a gente fala? É o relacionamento entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados, ou dos homens e dos espíritos, embora os espíritos sejam os próprios homens, desvestidos da carne. Mas são 2 mundos, essa conexão que sempre existiu, porque a Bíblia, que é o maior livro que nós temos como sagrado das tradições cristãs, é o maior repositório destes acontecimentos, com todos os profetas, com todos os médiuns de então. As revelações feitas na Bíblia são revelações feitas do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. Então, o Livro dos Médiuns trata dessa ciência, de como o médium espírita deve se comportar. Porque, embora a mediunidade não sendo privilégio de espírita, ela é da espécie humana, o espírita tem uma conduta esperada com esta faculdade. Se nós falamos de costumes, de bons costumes no comportamento humano, nós estamos falando de bons costumes também numa sociedade, num relacionamento entre os 2 mundos. Então, o Livro dos Médiuns, a ciência espírita, trata disso. A terceira obra, que vem em 1864, e que, portanto, o ano que vem estará fazendo 150 anos e será um motivo de festa para nós, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Este aqui, meus amigos. Esta obra importantíssima para nós. Por que esta obra é importante para nós? Porque simplesmente ela contém aqui o código moral. Então, se podemos falar em religião espírita, ela está contida aqui. E por que esse título, O Evangelho segundo o Espiritismo? Simplesmente porque é a forma como os espíritos e os ensinamentos dos espíritos nos permitem entender as lições de Jesus. O Evangelho não se preocupou em juntar aqui qualquer coisa que pudesse dar margem a desentendimentos religiosos, a dogmas estabelecidos pelas religiões. Não é isso que nos interessa. Palavras que pudessem originar discussões, nada disso nos interessa como foco principal. Podemos participar de uma discussão dessa, podemos posicionar a nossa ótica diante de uma mesa redonda com outros participantes de tradições cristãs, mas não é o importante para nós. O importante para nós foi buscar nos ensinamentos de Jesus aquilo que pudesse nos fazer criaturas melhores. Então, se nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, os Evangelhos apócrifos que foram ficando ao longo do caminho, o que significa dizer, como Mateus viu
aquele ensinamento, aquela vivência. Como Lucas viu aquele ensinamento, aquela vivência. O Evangelho segundo o Espiritismo, como os Espíritos viram aquele ensinamento e aquela vivência. Então, a importância dele é gigantesca para nós, que é para o nosso dia a dia. Não é para ser um livro de cabeceira, não é para ser um livro místico que eu abro em qualquer página e deixo lá, quem sabe, as moscas, né, para afastar espíritos maus. O que afasta espírito mau é o nosso comportamento melhor. Não as páginas de um livro impresso, mas o conteúdo que esse livro tem que eu aplico na minha vida. Aí sim, aí a conversa é outra. Mas nós temos então a terceira obra, Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, em 1868, vem a obra A Gênese. A Gênese, ela vem trazendo o ensinamento da origem das coisas. Se nós temos a Gênesis mosaica, nós temos a obra A Gênese, falando do princípio das coisas. É a obra mais científica que nós temos em relação à ciência do mundo. E ainda uma obra interessante, pouco estudada, pouco lida, que compõe esse Pentateuco, muitas vezes falado, ou codificação espírita, que é o Céu e Inferno. Céu e Inferno, meus amigos, não se assustem com o título, porque ele está falando de estados da alma. Há criaturas que agiram no mal e encontram-se no inferno interior e ao desencarnarem vivem esses dramas da consciência pesada, e criaturas que tiveram atitudes generosas e boas que vivem um céu que significa paz interior e ao desencarnarem vão colher os frutos do bem, porque Jesus disse, o reino dos céus está dentro de nós. Então, são testemunhos, são relatos, depoimentos de espíritos em uma ou em outra situação. Esses 5 livros compõem toda a codificação espírita. Claro que daí, do século XIX para cá, obras e obras vieram surgindo que nos ajudam a entender cada vez mais estes ensinamentos. Mas a codificação é essa. Espiritismo se pauta por essas obras. Todas as religiões cristãs têm como livro sagrado a Bíblia. E você destacou no Espiritismo o Evangelho segundo o Espiritismo. Para muitas pessoas existe essa dúvida. Os espíritas são cristãos? Eles estudam a Bíblia ou eles têm o seu próprio Evangelho à parte, sem nenhuma conexão? Bem, a Bíblia é o livro sagrado de toda a tradição cristã. Na verdade, ela é o livro do judaísmo, na sua primeira parte, que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, e especialmente o Pentateuco mosaico, composto pelos 5 livros atribuídos à época mosaica e até escritos por Moisés, esses livros compõem a Torá, que são os livros de lei do judaísmo. Junto com a Torá vem o Talmud, que é o livro de interpretação e de tradição popular, linguagem popular, que é o código de moral na linguagem popular. Então isso compõe o judaísmo. Mas em cima dessa tradição judaica vem o cristianismo, que é a segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento. Então Jesus, judeu, eu costumo dizer, Jesus nunca foi cristão, católico, nem protestante, nem espírita. Jesus foi de tradição judaica. Nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu, sujeito às leis do judaísmo, com uma visão, porque ele era o Cristo, o iluminado. Então, com a visão da luz que ele trazia como espírito iluminado que era, e que é, e que atinge a todos nós. A proposta da sua vinda é exatamente essa, colocar-nos a salvo das nossas dificuldades particulares, através de atitudes melhoradas. Então, a Bíblia, ela contém o Antigo Testamento, que fala da tradição do povo hebreu, da sua retirada do Egito, do fundamento, do início deste povo em novas terras. É livro épico, histórico, poético, é livro romanceado, tudo que dizia respeito a um povo. E quando chega Jesus, ele é um marco diferencial, porque se até ali o livro era a lei, a partir de Jesus, e era um Deus
de cobrança, a partir de Jesus entra o amor na lei e um Deus que é Pai. Então, há essa divisão, Antigo e Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ter 4 evangelhos sinóticos, entre si eles têm tradições comuns, mais Atos dos Apóstolos, mais epístolas, que são as cartas que são trazidas, e encerra-se com o Apocalipse de João. O Apocalipse é um fato muito interessante, porque as pessoas olham para esse livro como fatalidade, acontecimentos nefastos que devem atingir o mundo em qualquer época. A última foi em 2012, que não aconteceu porque nós estamos em 2013. E também não acontecerão do jeito que as pessoas pensam. Na verdade, revelações, Apocalipse significa revelações. Revelações através de sonhos, de momentos de êxtase, desdobramento de João, que são fatos que o Espiritismo estuda. Fenômenos que o Espiritismo estuda. Essas revelações estão sendo feitas para que não aconteçam. Revelações ruins é para que não aconteça. Quando se diz, há muita violência na rua, cuidado, estão revelando isso para nós, para que a gente tome providências de segurança. Então, o Apocalipse são revelações nefastas para que não aconteçam, para que nós, ao tomarmos conhecimento da possibilidade, tenhamos atitudes diferenciadas, para que elas não aconteçam. Esse conjunto todo forma a Bíblia. O espírita que não lê e não estuda a Bíblia deveria. Porque como é que alguém, numa tradição cristã, não conhece os fundamentos desse cristianismo? Não conhece, não entende por que Jesus falou deste jeito ou se comportou deste jeito num determinado momento. Se eu não sei o costume daquele povo, se eu não sei do que tratava, como eu posso entender a essência da fala de Jesus, a essência do comportamento de Jesus? Então, o espírita. E essa questão que você fez é interessante porque no próprio livro dos Espíritos, questão 59, Kardec questionou se a Bíblia seria um erro, porque mediante aquilo que ele estava recebendo, e ele vinha de conhecimento protestante, porque estudou a vida inteira em colégio protestante, e de família católica. Então ele tinha muito conhecimento da Bíblia. Ele disse, meu Deus, mas isso que eu estou ouvindo desdiz a Bíblia é um erro? E os Espíritos responderam que não, a Bíblia não é um erro. O erro está muitas vezes na interpretação que fazemos desses relatos. Os relatos são bons, sadios e perfeitos. O problema está em como lemos e interpretamos isso, que é a exegese que fazemos. E para alguns que são estudiosos de teologia, fazem a hermenêutica. Aí caímos no campo daqueles que são os profissionais da fé, que trabalham com isso, que se preparam para isso, que estudam para isso. Mas a exegese está ao alcance de todos, ou seja, uma interpretação pessoal dos acontecimentos. Então, a Bíblia é necessária para que a gente possa, depois disso, entender também Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o reforço que os Espíritos e que o próprio Kardec, que comenta cada um dos capítulos contidos em o Evangelho, qual é o reforço que eles estão fazendo em cima deste ou daquele ensinamento. Então, nós nunca vamos poder abrir mão, assim como todos os cristãos seguem os ensinamentos de Jesus, o espírita também, meus amigos, prima necessariamente por viver os ensinamentos de Jesus. Não é fácil. Nós estamos humanos demais, como diz Padre Fábio de Mello. Humanos demais para entender o comportamento do Cristo com relação à pecadora, para entender o pensamento do Cristo com relação ao ladrão. Então estamos humanos demais, como canta Padre Fábio de Mello, porque não conseguimos nos entender muitas vezes. É a falta do conhecimento e da vivência no esforço interior proposto por Kardec para o verdadeiro espírita. Para você que sintonizou agora na TV Cidade, a nossa conversa de hoje é com Marina Ferri. O assunto são as obras básicas da doutrina espírita. Marina nos esclarece a respeito e também da importância do estudo da Bíblia para o entendimento melhor do Evangelho segundo o Espiritismo. E gostaria, então, na sequência, comentar que na folha de rosto do Evangelho
tem uma frase que é muito conhecida e usada dentro do movimento espírita, que é a seguinte: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso corrobora a questão da necessidade do estudo e do entendimento? Exato. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de 2 tipos de fé que o homem é portador. O homem tem uma fé humana, eu costumo dizer que ela é na horizontal. É a nossa vida terrena, é o nosso relacionamento com as pessoas, é a fé em nós mesmos, o quanto eu posso, o quanto eu sei, o quanto eu quero, essa força, esse vigor, essa vitalidade. Isso é a fé humana, confiança que a gente vai desenvolvendo em si mesmo e nos outros, nas outras pessoas, mesmo quando nós vemos o mundo conturbado e nós olhamos aquela criatura sabendo que é filho de Deus e que dentro dela algo de bom existe, que se não surgiu ainda é porque ela não está no nível de maturidade e apresentação disso, mas a semente está lá. Um dia esse espírito imortal estará retificando sua trajetória de vida. Então isso é fé humana, é confiança. E existe a fé divina, que nos verticaliza, que nos desenvolve a religiosidade, que nos faz ir à transcendência, a confiança de que não estamos abandonados, que o Pai vela por todos nós, que o Pai oportuniza a todos nós possibilidades de melhoria e que confia em nós como seus filhos para continuar o trabalho necessário a todos os irmãos na proposta do bem. Esta fé inabalável que o Espiritismo, que está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz que é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade, é esta confiança em Deus e em si mesmo, mas que não é cega. Que através dos estudos e das reflexões, nós vamos percebendo até as nossas limitações, muitas dificuldades que ainda trazemos. Então é um convite ao conhecimento de si mesmo, a que cada um de nós tome posição de si, percebendo-se como um ser falível que é. Nós não somos infalíveis, nós erramos, nós deslizamos, nós levantamos e caímos de novo muitas vezes, não nos sustentamos nas propostas do bem que temos uma fé vacilante, oscilante, ora uma euforia tão grande, mas ao primeira dificuldade, nós caímos por terra no desânimo, na desesperação. Então, a fé alimenta o homem de energia nova, de vigor. Quando Jesus fala aos fariseus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus sabia que cada um de nós está curtinho, um pouquinho maior no entendimento. E que conforme entendemos Deus, amamos a nossa moda ainda, melhorando a cada dia, em cada passo, no vigor da alma, que tem fé, no coração, ou seja, no sentimento desenvolvido pela fé, mas que está escorada no entendimento através do conhecimento. O Espiritismo propõe essa fé inabalável, mas é uma fé inabalável porque é a fé em nós, na confiança do Pai, e é a fé em nós mesmos, na confiança do quanto podemos. A fé num conhecimento de possibilidades 1000, que nos garantem a atuação no bem. Então, é inabalável, diante da razão, por questionamentos que surjam, nós temos elementos no Espiritismo que nos ajudam a pensar, especialmente reencarnação. É o tema que nos ajuda a pensar que se muitas dores nos chegam hoje e não tem causa no presente, na presente vida, elas só podem ser resultantes de atitudes indevidas, confundidas, enganadas de um passado. Mas que para o futuro há muita esperança no ar. Interessante você falar sobre a reencarnação, porque a próxima pergunta seria
justamente essa. O primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo tem o nome Não Vim Destruir a Lei. Isso confirma que o Espiritismo está, a parte moral espírita e os conceitos estão embasados no cristianismo, na doutrina do Cristo. Com certeza. Quando Jesus afirma, eu não vim destruir a lei, mas vim dar continuidade. Porque ele diz mais, eu não vim destruir a lei, nem os profetas. Eu vim dar continuidade. Porque é tudo crescendo. À medida que evoluímos, nossa razão se estende, nossa visão se aprofunda, então nós estamos indo adiante. Por isso que a cada momento, e especialmente o espírita, não pode ser aquela criatura que falamos anteriormente, morna, parada, estagnada. Água estagnada só gera podridão. Nós temos que ser movimento, ação, água que rola, água que tira o limbo, é isso que nós precisamos ser. E quando se diz, eu não vim destruir a lei nem os profetas, porque Jesus falou isso, quando perguntaram a que ele veio, e ele disse, espera, não precisam me condenar, eu não vim destruir a lei nem os profetas. A lei é aquilo que falamos, da Torá, da lei mosaica, dos preceitos que o judaísmo trazia. Então é a lei humana que existia, que ele disse, eu não vim destruir essa. Porque acima dessa existe uma lei divina que amplia esta. Eu não vim destruir os profetas, que são, a palavra profeta significa mestre, professor. Professor. Os profetas eram os professores de época. Esse eu não vim destruir o ensino que foi dado. E o ensino, ele é cumulativo. A cada base nova, nós vamos poder adquirir uma base maior. Eu costumo dizer, na escola primária, no início aprendemos o descobrimento do Brasil. Um pouquinho só sobre a chegada dos portugueses. Mais adiante, nós vamos para o descobrimento da América, onde o Brasil está. Mais adiante, nós vamos para a história universal. Então, são gradações, mas que eu preciso de bases anteriores para seguir adiante. Por conta disso, ele disse, eu não vim destruir os profetas, eu vim dar continuidade. Não pode estar estagnado aí, há que crescer. E eu vim impulsionar esse crescimento com a boa nova, porque a palavra evangelho significa boa nova, novidade alvissareira, novidade que alegra, novidade que dá esperança. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse primeiro capítulo, quando se escora na frase, eu não vim destruir a lei, nem os profetas, mas dar continuidade, é exatamente para dizer que o conteúdo desta obra, meus amigos, é a boa nova da imortalidade do homem, do amor a Deus, do sabermos das muitas moradas da casa do Pai, do sabermos que existe uma lei de ação e reação, por nós dita assim, mas que Jesus dizia que nós estaríamos semeando e teríamos que colher o que semeássemos. De uma lei que diz que haverá um tempo de separação entre as criaturas, joio e trigo serão separados, apesar de medrarem juntos, de crescerem juntos, há um momento de mudança. Então, meus amigos, a obra é rica. E nós só temos que debruçar os nossos olhos sobre ela, usar da nossa mente, sobretudo do nosso coração, para entender esses ensinamentos. O tema de hoje daria margem a muito mais conversa, mas o nosso tempo é esgotado e nós agradecemos imensamente a Marina por essa conversa muito agradável, muito esclarecedora e esperamos ter outras oportunidades de continuar esse assunto. Que Deus nos permita, Jesus nos abençoe e abençoe o lar de cada um que nos ouve nesse instante, nos assiste, nos vê com alegria. Saibam da nossa alegria é imensa em podermos falar dos ensinamentos que a doutrina espírita trouxe para a nossa vida, poderá trazer para a sua vida também. Agradecemos a sua presença, esperamos poder ter a honra de tê-lo conosco de novo no próximo programa. E um abraço, como sempre, muita paz em nossos corações. Até lá. Ok, está contratado, hein? Isso é bom. Nossa, É um rápido. Mas não, a minha...
tremendo, né, Marina? Minha mão tá gelada. Olha, mas eu vou dizer, por mim eu fico o dia inteiro falando isso. Mas é. Ué, É você falou tão no bom, começo, né? mas é tão bom. Se os espíritas soubessem como é bom. Ó, fica à vontade, eu preciso dar uma corrida que eu tenho que pegar meu filho. Tá Nossa, Ô, na rapaz, escola, tá bom? Fica à ficou vontade. jóia lá, né? Então tá bom. Paulinho, só o programa, o primeiro programa que foi no ar hoje. Primeiro, né? É o primeiro. E depois. Vocês estão de vermelho. É, Obrigada. mas eu vou te contar, é bom demais, né? Muito bom. Vai tirar foto agora de preto? Vai tirar foto preto? Nossa, então vamos. Mulheres de preto. Mas vamos tirar assim no estúdio mesmo, mostrando as máquinas. Mostra aqui as máquinas, porque nós temos que mostrar a linha de produção. Que é isto? Os bastidores. Os bastidores. E lá todo mundo conhece. Ah, lógico. Ô, Jané, depois você me dá uma carona para onde você for? Sim, claro. Porque eu estou de a pé. Aí eu quero uma carona para onde for. Onde for, sai. Aqui. Mais pra cá, sim. Mais um pouquinho. Pra cá, Carlinhos. Pega as máquinas. É importante pegarmos as nossas elas máquinas. são São os tudo, nossos né? companheiros, nossa ferramenta de trabalho. É que tem um pouco de luz ali. Não, a luz é isso mesmo. Aí, Janete, vê se ficou bom, porque, como eu digo, ainda ele não está familiarizado com ainda aquilo. não. Ah, ficou ótima. Ficou, né? Dá Ficou pra ver ótima. bem Dá para ver o estúdio, é isso o aí. mecanismo. Os bastidores. Eu tô fervendo, então deixa eu montar um pouco. Ah, vamos, né? Pronto. Pelo menos, Janete, você ficou com dois agora. Passa um e tem mais um de O reserva. Ana falou que a semana que vem eles podem vir. Daí se a gente conseguir gravar com ele. Grave dois. Fala para eles, vocês vêm para dois. Quem vem, vem para dois. Já bota essa, viu, Janete? Todo mundo que vem para dois. É, se você tem disponibilidade e É a pessoa lógico. tem, né? Não, vem falar. Nós precisamos gravar dois programas, de meia hora cada um. É. Uma hora de programa. Porque aí você guarda. Por quê? Porque aí você tem um de reserva, Não deixa ser. você coloca um ânimo agora, vai colocar daqui a 2 meses o outro, não É. tem importância, Uhum. mas você vai fazer uma reserva. Você precisa gravar 2 em 2. Nadinha de pra meia horinha. É bobagem. A gente Meia é tão... horinha é pop. Ah, não. É pop. É verdade. Não é verdade? Mas aqui mais um. Ah, não, você tem. Ah, mas não, não. Ah, não dá pra. Não, não é, Lu. Imagina. A roupa sacola com ela. Fecha, Rogério. Deixa aberto. Deixa aberto. Pausa.
tem uma solução para um problema que a gente tem hoje. Muita gente diz que já comprou, inclusive, alimento, já se preparou para a festa. Então, essa é uma questão que a gente tem que resolver para que as pessoas não tenham prejuízo e não percam o que já adquiriram.